A partir de agora, eu vou receber mais um convidado especial no nosso programa. A partir de agora tem informações comentadas. Bragança hoje. Mandar um abraço aqui para o Davi Floriano, está vindo pela Fernão Dias, lá de Guarulhos, aqui para Bragança Paulista, na sintonia, acompanhando o nosso programa. Davi, boa viagem aí, obrigado pela sintonia. E já está em nossos estúdios, Basílio Zecchini. Tudo bem, Basílio? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes. Obrigado aí mais uma vez. Bragantino ganha do Corinthians hoje? Cláudio, hoje é aquele jogo coração dividido, né? Eu sou corintiano, não tem como não gostar do nosso Braga e não torcer pelo nosso Braga. Tô torcendo pro empate de 1-1, assim faz gol, quem tá lá... Pois é, rapaz, olha... Pode curtir. Você é corintiano? Sou corintiano. Qual foi a última vez que você foi assistir um jogo do Corinthians no estádio? Ah, no Itaquerão deve ter uns 2 anos atrás. 2 anos. E aqui em Bragança foi algum já? Já fui. Então hoje se der 1-1 pra você, tá bom. Ah, tá bom. Gosto dos dois times. O Braga desde pequenininho, aquelas fotos desde criança com uniforme e tudo, naquela época boa, principalmente. E depois o Corinthians também surgiu como um time. Então hoje o coração está dividido. Muito bom. A circunstância hoje é, se nós perdermos para o Corinthians, vai ficar ruim, o Bragantino vai ficar quase na zona de rebaixamento. Mas futebol não é uma ciência exata, né? Sempre acontece coisas que a gente não espera. E hoje o Corinthians vem como favorito para jogar com o Bragantino. Mas o retrospecto do Bragantino com o Corinthians no Brasileirão é pró-Bragantino. O Bragantino sempre dá trabalho, é uma pedra no sapato do Corinthians. São 5h25. Vamos agora iniciar essa parte relacionada aos comentários, aos assuntos, aos temas importantes da participação do Basílio. Você que ligou o rádio agora, fica sabendo que todas as quartas-feiras, nesse horário, o Basílio Zecchini, que é presidente do PSD local, advogado, assessor parlamentar, participa com a gente. Basílio, nessas suas andanças aí, algum tema importante? A gente sabe que você encontra muita gente na rua, o pessoal, puxa, viu, e esse problema como que resolve e tal? Me parece que você recebeu algumas demandas aí da rede municipal de ensino, é isso? É isso mesmo, Cláudio. É bacana que esse espaço na rádio tem possibilitado também as pessoas a demandarem para a gente situações, pedindo para abordar, pedindo para levantar informação. Isso é muito legal, você consegue prestar de fato um serviço para a população, para as pessoas, através desse espaço na rádio. Pois é. E qual é a situação que as pessoas têm observado sobre a nossa rede de educação? Fazia tempo que a educação não tinha tanta polêmica, né? A atual administração anunciou uma reforma para o ano que vem, fechando escolas na zona rural, e a gente sabe que também houve problema aí de pagamento de salário, de algumas terceirizadas. Qual é a preocupação do pessoal? Na verdade, Cláudio, já vem carregando essa preocupação desde essa remodelação que está sendo feita aí meio de cima para baixo, sem ouvir comunidade escolar, pais, alunos, professores, enfim, educadores. Mas soma-se agora ao problema da terceirização. A prefeitura, ela soltou um edital e diversas escolas vão ser entregues para organização por meio de organizações sociais. Então, meio que a prefeitura vai abrir mão disso, é óbvio que ela vai ter que supervisionar e tudo mais, mas toda a equipe, tudo vai vir contratada por uma OS, igual acontece na saúde, que vem uma empresa de fora e contrata as pessoas, eles vão fazer isso na educação. Aparentemente foi uma saída que a prefeitura achou, mas infelizmente é uma saída péssima, né? Não resolve os principais problemas que a gente tem, que é a falta de estabilidade do professor-aluno ali na escola, cria novos problemas, cria um ambiente diferente, principalmente para os alunos, um ambiente pedagógico, com uma equipe que provavelmente nem será da cidade. Enfim, são vários problemas. Os professores estão desesperados sem saber o que vai acontecer. Muitos professores sabem que a sala já não vai ter mais ano que vem, porque está divulgado lá nos editais quais são as escolas, tudo mais, mas não sabem para onde vão, não sabem o que vai fazer, se vão ficar à disposição. Enfim, está uma bagunça muito grande. Isso está mexendo com a saúde de muitos professores. Tem muita gente aí que de fato está sendo afetada por isso, está criando um clima horrível dentro da educação, que infelizmente já precisa de uma melhora fundamental. E a prefeitura está indo para o outro lado, né? A gente sabe, infelizmente, os índices de alfabetização aqui em Bragança são os piores da região. A gente fez esse levantamento aí
primeiro semestre do ano, e isso não é culpa dos professores que se dedicam, mas é culpa de uma educação que hoje não está pensando, de fato, no pedagógico, no aluno, no profissional, na valorização disso tudo. Está pensando talvez em número, enfim, alguma outra coisa. Pois é, e a gente, neste momento, está sem a secretária de Educação efetiva, não é? A Tatiana Cancherini saiu de licença médica, não voltou ainda, puseram lá no lugar dela a Rosângela, que não tem muito a ver com essa área, né, Basílio? Então, eu sempre conheci a Rosângela do financeiro. Isso. É uma pessoa assim, muito competente, inclusive na área dela, diversas vezes, desde quando eu era vereador e depois disso, enfim, quando tinha um questionamento na prefeitura, eu sei que era uma pessoa muito competente no financeiro, mas não entendi também a nomeação dela para educação, não sei da questão pedagógica dela, enfim, não conheço esse lado profissional da Rosângela. Mas fato é que também se cria uma indefinição, né? A secretária volta, não volta, a Rosângela fica, ou vão colocar outra pessoa, enfim. Exatamente, eu estou na dúvida porque foi anunciado que era uma licença médica. Licença médica normalmente é 30 dias, não é? Vamos aguardar se completar 30 dias, se a Tatiana Cancherini volta ao comando da educação, ela que se envolveu em umas polêmicas danadas aí, enfrentou várias situações e agora, surpreendentemente, acabou se afastando. A gente sabe que a saúde de qualquer pessoa pode, a qualquer momento, precisar de um tratamento, né? Mas eu a havia encontrado, uma semana antes desse anúncio, super bem, né? Fazendo exercício físico, inclusive, caminhando no lago, tomando café em padaria e tal. De uma hora para outra, licença médica. Bom, vamos esperar completar os 30 dias. Né? Sorte é dela, né, que conseguiu pelo menos tirar uma licença, está tratando. Quanto professor está tendo que trabalhar aí em umas condições até piores do que a dela, infelizmente, de saúde, de coisa, e não consegue, não tem como se afastar, enfim. Você tem alguma sugestão de como poderiam receber essas professoras, fazer uma reunião? Porque pelo que você falou, o mais problemático é que elas não sabem o que vai acontecer, né? Exato, falta transparência nessa conversa com as professoras, né? Fizeram, enfim, algumas reuniões, mas para informar as coisas, as reuniões pedagógicas têm, pelo que as professoras nos contam, acabam sendo momentos mais de qualquer outra coisa do que estabelecer uma linha pedagógica ou, de fato, de se discutir a educação municipal. Eu entendo que a gente precisa de uma união de forças, esforços e de boa vontade. Prefeitura, Secretaria de Educação, Conselho Municipal, enfim, representantes dos professores que possam, de fato, mas representantes dos professores que, de fato, sejam afetados. Não adianta pegar aquele cargo de confiança da Prefeitura e falar que está representando os professores. Gente mesmo que, de fato, está ali na ponta, que vivê nos problemas e que vai conseguir narrar para a Prefeitura, para o Executivo, o que precisa mudar. Olha, eu estou aqui com a página da Prefeitura aberta e vendo a imprensa oficial. Eu não sei se você tem o hábito de acompanhar, Basílio, mas eu estou surpreso com a quantidade de abertura de processo administrativo disciplinar que está tendo na Prefeitura. É uma grandeza. Ó, eu estou aqui na página, na imprensa oficial que saiu hoje. Só aqui nessa primeira página já tem uma prorrogação de prazo, 1, 2, 3, 4 aberturas, 5 aberturas de sindicância administrativa. O negócio lá tá fácil não, hein? Infelizmente, e isso reflete diretamente no serviço que a Prefeitura presta. Ao invés de valorizar o servidor, de ser parceiro do servidor, tem uma postura de perseguição, de medo, de afronta, e isso, óbvio, vai influenciar no serviço que a pessoa presta para o munícipe. Algumas coisas têm que ser levantadas, evidente, mas eu estou achando muito, muita... Eu vou até fazer um levantamento depois sobre isso aqui. A maioria é sigilo, né? Então a gente acaba não conseguindo ter essas informações com clareza. Só coloca lá o número. O pessoal tem muita gente que trabalha de motorista de aplicativo, acompanha o nosso programa, a nossa programação como um todo, e eu soube que houve uma atualização do decreto que atinge eles, né? Isso, exato. Em 2024, o então prefeito Amaury fez um decreto e agora esse decreto foi atualizado em alguns pontos, inclusive pontos conversados com a própria classe dos motoristas de aplicativos. Uhum. Mas eu sou uma pessoa que uso muito transporte de aplicativo, praticamente todo dia, enfim, estou e converso muito com eles. E vários também, justamente por ouvirem a rádio, por estarem sempre ligados, pediram aí, viu, dá voz para a gente lá, dá um espaço, porque tem uma coisinha que a gente gostaria que o prefeito reavaliasse. E isso, Cláudio, é a questão
do dístico, da placa ali, do adesivo que tem que ser colocado no carro. O que acontece? O decreto original previa que era no canto do vidro. Agora, as alterações que o prefeito Edmir fez, uma delas foi de que isso é um colante na porta, fornecido pela empresa, que no caso pela Uber, pela VR, enfim, por quem prestar. E os motoristas falaram, muita gente usa o carro para fazer um complemento de renda, usa o carro para um outro tipo de trabalho, e o colante na porta acaba danificando assim, pintura com sol, com chuva, e eles falaram, pede para o prefeito rever isso, na hora que você vai vender um carro, tinha um colante ali, isso desvaloriza para a gente vender, a gente trabalha em outra coisa, fica difícil essa questão de ter esse colante, se você tem uma outra função, tem um monte de motoristas que tem outra função, então eles pediram para o prefeito dar uma atenção quanto a isso, tem cidades que inclusive não tem nem o nome da empresa, nada, mas tem um QR Code no vidro, e a pessoa ali chegou o carro, já aponta, já tem ali a identificação, quem é o motorista, qual que é a empresa, tudo certinho, é bem legal. Então, fica aí o alerta, essa demanda aí para a prefeitura, o pessoal pediu para a gente dar voz nesse sentido, e faz sentido, né? A gente que tem carro, que, enfim, tenta manter ele conservado, tudo mais sabe que essas coisas... Essa atualização, então, do decreto está exigindo que se coloque uma identificação externa no carro, é isso? Na porta do lado do passageiro. O decreto anterior pedia no vidro, no canto do vidro. E agora é na porta do lado do passageiro. Isso por fora? Por fora. Ah, então tem que colocar uma espécie de... Um adesivo fora, entendeu? E aí o pessoal tá falando, pô, vai estragar a pintura, é ruim pro carro, tal. Quem usa para outra atividade também acaba atrapalhando a outra atividade. Muitos motoristas fazem o aplicativo como complemento da renda, né? Sim. Então fica aí essa demanda que os próprios motoristas apresentaram para a gente. Tá certo. Estou conversando com o Basílio Cecchini, ao vivo aqui na nossa programação. Tem algum outro tema que te pediram ou que você trouxe de pauta para a gente? Eu estou observando aqui que tem alguma legislação que foi votada sobre reciclagem na Câmara, não é isso? Então, eles estão fazendo algumas debates, inclusive tem coisas que estão tramitando, salvo engano, na Comissão de Justiça, mas o que chegou para mim disso, na verdade, é para a Prefeitura retomar um pouco a informação disso, porque Bragança ninguém mais sabe como é que está funcionando a coleta seletiva. Tem, não tem, em que bairro ela funciona, em que bairro não funciona, aonde que você passa, que dia que você coloca esse lixo, que dia que você coloca o reciclável para não misturar, e as pessoas estão perdidas. Chegou para mim porque, assim, lá em casa a gente sempre separou, minha mãe, professora desde pequeno, dava de ciências, estudos sociais, já fazia isso, então desde pequeno a gente teve esse hábito e a gente pega e leva até uma cooperativa, né? Tem uma cooperativa que tem um ponto de recebimento, a gente leva lá. E aí o pessoal daqui da praça mesmo viu eu carregando o carro e falou, Basílio, mas que dia que passa? Ainda passa no centro? Não passa? Ah, no bairro da minha filha passava e parou de passar. Então, seria importante a prefeitura dar uma atualizada nisso. A coleta seletiva está funcionando? Reciclagem está sendo pega nas casas? Em quais bairros isso passa? Quais são os horários? Quais são os dias da semana? Para a população, de fato, poder fazer isso. Porque muita gente quer separar, quer contribuir, quer, enfim, destinar o lixo de forma corretamente, mas não sabe como fazer. Sim. Eu me recordo que no site da Prefeitura, na área da Secretaria do Meio Ambiente, lá havia um roteiro onde, que dia passa e tudo mais. A própria empresa, eu entendo que seria bacana a Prefeitura fazer de uma forma que houvesse a divulgação, porque às vezes as pessoas não sabem. E eu não sei, Basílio, se eu observo em vários bairros que eu passo, tem muita gente mistura os lixos, né? Não tem assim, o hábito de fazer a separação correta, né? Na verdade, isso também vai de instruir, orientar as pessoas a fazerem essa separação, né? Mas também não adianta a pessoa separar e colocar tudo na porta, os dois tipos de lixo, porque vai vir o caminhão, se for no mesmo horário, vai levar tudo como lixo que vai para o aterro. E é lixo que, enfim, poderia ser utilizado para reciclagem, a gente sabe os impactos positivos que isso traz para a cidade, desde a ponta lá de quem coleta isso, de quem recicla, de quem ganha dinheiro com isso, até a economia para a cidade, de diminuir o lixo no aterro, diminuir o que você coloca, enfim, é uma cadeia positiva com um gesto simples que você tem ali no dia a dia de separar essas coisas. Bom, a novidade é que a Comissão de Justiça da Câmara deu um parecer favorável
ao projeto de lei 74/2025, que moderniza as regras de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Bragança. Então aqui é uma outra coisa, né? A autoria do Executivo, foi dado o parecer e o projeto ele conta com mais de 70 artigos divididos em 15 capítulos, mas aí já envolve também a questão que é um problema grave de Bragança, hein? Se a gente for levar a ferro e fogo, preto no branco, até o próprio pessoal do Bragantino vai ter dificuldade de tirar aquele resto de construção, entulho. Vai colocar onde aquilo? Porque o único lugar que tinha era ali próximo ao Bom Retiro, né? Salvo engano, do Ulisses. Isso. Que já estava, assim, exaurido, não tinha mais capacidade, né? Que eu acho que hoje nem funciona mais, né? Exatamente. Então, são situações que o município realmente tem aí para definir pela frente. E seria bacana ter essa campanha de orientação, porque que há coleta seletiva, isso eu tenho certeza. No meu bairro passa lá 2 vezes por semana um caminhãozinho de coleta seletiva, né? Mas seria importante fazer campanha para conscientizar as pessoas, para realmente elas saberem o dia exato que vão colocar esse material. Para ela poder colocar ali e esse material não ser levado de forma errada para o lixo comum. Ô Basílio, você deve ter visto alguma coisa da polêmica da Câmara ontem, ou não? Vi. Rapaz, o que você acha, hein? Triste, né? Na verdade, enfim, comecei primeiro vendo a repercussão disso e depois fui entender o que tinha acontecido. Deixa eu só explicar para o ouvinte que está em casa, é o seguinte: nós tivemos sessão da Câmara ontem, em um certo momento o vereador Brasilino, Ismael Brasilino, fez um pedido formal para que a mesa diretora disponibilizasse umas câmeras, porque ele tinha suspeita de alguém na Câmara ter furtado comida que estaria na geladeira, lá da própria copa que fica do lado do gabinete da presidência. E aí alguém foi olhar, aí já surgiu as conversas que ele falou comida, aí a gente foi levantar lá, aí pudim, lanche, diz que tem até queijo. Aí depois que o Basílio comentar, eu vou dar uma informação para vocês. Ô meu amigo Tião, virou um mercado municipal a Câmara, porque, puxa vida, estão vendendo queijo, estão vendendo empadinha, estão vendendo coxinha, estão vendendo lanche natural, café. Que é isso, rapaz? Mas eu fiz uma crítica e eu queria que você falasse do que você pensa. Levar isso para o plenário da casa, fazer um pedido, acusar alguém de furto de comida, Basílio? Não, eu acho que o grande erro desse episódio todo foi esse, né? A Câmara é um espaço de seriedade, de debate para o município, é o espaço em que você de fato deve trazer debates importantes a respeito de legislação, de temas de fiscalização do executivo, enfim. O legislativo precisa ter esse decoro, esse respeito ali no plenário, do que se trata no plenário, né? E, enfim, ver que o vereador levou isso para o plenário. Primeiro, a vereadora é da própria base do prefeito. Chegou alguma coisa, entra o presidente, que também é da base do prefeito, fala: ô presidente, tem acontecendo alguma coisa aí e tal, precisa levantar o que aconteceu, enfim. Se for o caso de alguma coisa mesmo de fato grave, vai numa delegacia, procura e faz uma denúncia. Mas levar isso para uma sessão da Câmara foi absurdo. E assim, a repercussão foi péssima, porque a imagem da Câmara, que infelizmente já não vem sendo das melhores, a gente tem visto aí que a Câmara tem se destacado por muitos embates, por muitas brigas entre os membros dela, e não pelo que ela está fazendo pelo povo. Ficou ontem, enfim, as redes ficaram tomadas por conta disso, né? E é uma judiação, uma tristeza. Você vê que uma sessão do Legislativo que, enfim, debateu temas, teve projetos votados e tudo mais, fica marcada por esse episódio, por essa situação. E, enfim, depois aí vai para o plenário, sai bate-boca, porque quem fez falou que não foi furto, o Gabriel falou que não, foi uma brincadeira, tal, enfim. Mas isso tomar a proporção que tomou é triste. É muito triste, né? Você tem aí o ocorrido, Demétrio? O videozinho, quer que eu mande para você? Você pode... Pega ele aí pra você, vamos colocar, porque senão o ouvinte ligou o rádio agora falando do que diabos o Cláudio e o Basílio estão falando. É melhor você... a gente vai colocar um trechinho do que aconteceu, mas, Basílio, hoje o vereador Brasilino me ligou, o Ismael Brasilino, eu havia feito um comentário que achava que isso era uma armadilha que tinha sido feita para
e o Curió caiu facinho na conversa, né? Porque, vou mandar para a comissão de ética, agora tudo é comissão de ética, né? Comissão de ética e tal. Eu falei, caramba, eu senti, o mesmo vereador, um vereador que cobra muito a administração, os caras vão lá, sabe que ele é explosivo, aí joga um negócio, ele caiu, foi lá, falou, exagerou na fala, né? Eu vi que o Gabriel fez um vídeo pedindo desculpas e o Ismael fez uma postagem depois aceitando essas desculpas. Isso eu vi hoje. Eles meio que conversaram. Que bom que resolveram, né? Mas não precisava disso para a Câmara, né? A Câmara não precisava desse episódio. Porque, olha, teve até algumas votações importantes ontem lá, mas ninguém fala da votação importante. Fala desse quiprocó aí. Tá na linha? Para você que ligou o rádio agora, não tá sabendo o que aconteceu, a gente vai colocar aqui o trecho onde a Câmara Municipal de Bragança Paulista parou para investigar ou para iniciar uma investigação de quem comeu o pudim. Vamos lá. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento. Infelizmente, tendo que tratar isso aqui, como os senhores sabem, eu fiquei sabendo isso ontem, não tenho mais informações sobre isso, mas infelizmente a gente teve um problema com furto de comida na Copa da Presidência. E alguns funcionários questionaram, querendo saber quem era, quem foi que praticou esses furtos. E infelizmente a gente não sabe ainda quem é. E eu gostaria de pedir para o senhor a possibilidade de mandar um monitoramento dessa câmera específica dos últimos 20 dias, para a gente ter acesso a esses vídeos, saber quem foi, buscar responsabilizar. E infelizmente a gente sabe que uma situação como essa acontecendo dentro da Câmara Municipal é uma falta de respeito, tanto com os colaboradores, com os funcionários que trabalham aqui na casa, sabendo que há alguns dias um presidente de uma Câmara Municipal, ele foi até denunciado por quebra de decoro parlamentar por levar embora os salgados de uma festa que teve dentro da Câmara, que foram os funcionários que organizaram. Então, eu gostaria de saber melhor sobre isso, para saber quem foi o responsável, para que a presidência e a Câmara possam ter ciência disso. E gostaria dessas imagens por e-mail, por favor. Senhor presidente, questão de ordem. Se tem uma coisa que eu não sou, é omisso e nunca fui covarde. Brasileiro, fui eu. E não foi um furto. Foi uma brincadeira com o funcionário dessa casa. Eu nunca fui covarde aqui nessa casa. E não vou ser covarde. Se o senhor acha que deve tomar suas providências, o senhor tome. O senhor pode tomar, o senhor é vereador tanto quanto eu, e o senhor pode fazer o que o senhor quiser aqui. Agora, seria mais conveniente o senhor perguntar, porque o senhor sabe quem foi. Assim como eu também sei, e eu não me escondo. Foi uma brincadeira? Exatamente. O funcionário sabia dessa brincadeira? Exatamente. Já conversamos com o funcionário, dessa casa. Ele achou respeitoso? Já conversamos. Eu conversei com o funcionário. Ele achou respeitoso? Aí o senhor pergunta para ele. Aí o senhor não vem perguntar para mim. Aí o senhor pergunta para ele. Quem foi tomar atitude aqui é o funcionário. Esse requerimento, o senhor pergunta para ele. E quero o vídeo de todos os detalhes. Questão de respeito. Esse caso não pode ser discutido agora. Agora é somente... Eu estou à disposição do senhor, vereador. Eu estou à disposição e não tenho medo de meus olhos. Diferente do senhor aqui nessa casa que se esconde, que é covarde, que se esconde. Ô, vereador, questão de respeito aí. Se esconde aqui nessa casa. Se esconde? Se esconde. Se esconde. Sou covarde. Sou covarde. O mais covarde. Você tem certeza? Exige respeito aí. Nunca me escondi. Tem certeza? Nunca me escondi. Você tem certeza? Claro. Perfeito. Presidente, envie esse requerimento, que eu quero ter o vídeo desse furto, se realmente foi o Gabriel. A gente quer, de fato, abrir se for possível, uma comissão de ética para analisar a conduta do vereador. Fica à vontade, não tenho medo. Não tenho medo. Fica à vontade, felizinho de bosta. Ô, vereador, respeito à casa. Presidente, por favor, fazer um requerimento de repúdio à fala do vereador e deixar claro que aqui não tem nenhum vereador que mereça ser chamado de bosta. Primeiramente, se quer empinar a carroça lá fora. Aqui é lugar de debate sério e não é lugar para furto de alimento de funcionário nenhum. Os funcionários merecem respeito. Obrigado. Depois de 10 vezes que eu vi esse vídeo e ouvi, foi que eu entendi o que ele falou aí quando ele falou a palavra bosta, ele falou assim, PLzinho de bosta, porque o PL é o partido do
Ismael Brasilino. Bom, eu fiz um comentário, logo em seguida a gente gravou um vídeo aqui, nós publicamos na rede social fazendo um comentário sobre a situação dentro do que a gente tinha de informação. Só que hoje o Ismael Brasilino me ligou e disse, Cláudio, você comentou aí que poderia ser uma armadilha e tal. Eu queria primeiro dizer para você que não tem nada a ver, ninguém me pediu para fazer isso. Eu fui um funcionário da Câmara que comentou comigo e eu achei impertinente fazer esse levantamento. Aí ele me contou lá os motivos e tal. E ele disse que, aliás, a informação que a gente colheu é que tanto o Gabriel quanto o Bruno Sucesso, não sei se na brincadeira ou não, pegaram esse pudim aí, eu achava que era outra comida, mas que era o pudim mesmo. Pegaram o pudim lá, e aí tem a versão do Curió, que foi uma brincadeira, né? E na hora que o Brasilino me contou, falou, eu nem sabia que tinha sido o Curió, ele achava que tinha sido mesmo o Bruno Sucesso, e o Bruno Sucesso ficou na dele, não falou nada, né? Vai entrar nesse tiroteio aí, deixa fora. Aí depois já surgiu os vídeos aí, fizeram charges e tal. Só que um fato que até para você terminar o seu comentário, que eu quero que você saiba é o seguinte, pelo que eu levantei, os funcionários da casa, na nossa época tinha um ou outro que fazia isso. Para complementar a renda, um leva um salgadinho, vende, outro leva uma trufa, vende, sabe aquele pessoal que trabalha na cozinha e alguns assessores de vereadores, tem uns que vendem café, aquele café de máquina. Só que agora a coisa cresceu de uma forma que tem queijo, lanche, salada, pudim, o pessoal vai. Aí eu ofereço para você não compra, põe na geladeira lá. Alguém vai lá, pega. Então, amigo, acho que o presidente da Câmara poderia resolver isso. Baixa uma portaria, porque a Câmara não é mercado municipal, para colocar uma banquinha lá. Atenção, quem quer? Olha, a frutinha verde. Ô, pessoal, vamos lá, maçã. Mas não dá, né? Olha a confusão criada. Agora, Basílio, qualquer pessoa com bom senso que ouve essa situação, fica ruim para o Legislativo, não fica? Ficou horrível para a Câmara. E assim, não era para ser um episódio levado para um plenário. Eu lembro de diversas vezes, enfim, teve o fato de... Na época que você era vereador? Outras coisas, enfim. Eu lembro alguma coisa que o Mofid precisou requerer câmera também, viu? Você faz um OPV. Um OPV ali direto para o presidente, faz ali pelo seu gabinete, manda um e-mail para o presidente, enfim, resolve essa situação. Né? Aqui não é legislativo, mas imaginou, eu trouxe uma marmita, o Demetrio comeu a marmita lá, eu vou, que isso aí, Demetrio, comeu a minha marmita. Aqui já seria ruim, imagine no poder legislativo, porque aí, né... Ficou. E assim... A gente vê que essas notícias ganham destaque, ganham espaço, um monte de cidade repercute com notícias assim, e é uma repercussão ruim. Tira a credibilidade, tira a imagem do bom trabalho, tira, enfim, as pessoas... Infelizmente, a política, de forma geral, no Brasil, já não é bem vista pela população por motivos óbvios. E aí você vê imagens e exemplos como esse, as pessoas ficam mais descrentes, ficam mais de saco cheio, ficam mais falando, pô, olha os políticos que me representam. Exatamente. Basílio, eu vou ter que repetir aqui, eu sempre, quando você está falando aqui, eu recebo a seguinte mensagem. Cláudio, pergunta aí pro Basílio sobre IPTU. E aí, vão julgar ou não vão? Estamos aguardando, Cláudio. Estamos aguardando, enfim, sem novidades por enquanto. Estamos na expectativa de que isso se resolva ainda esse ano. Eu acho que ainda nesse mês de novembro deve ter uma pauta, porque para quem acompanha lá a tramitação, tá só esperando pauta, né? Tá esperando entrar em pauta, né? O problema a pauta também não é de um dia para o outro, e aí se demorar muito, daqui a pouco entra no recesso do judiciário, e aí vai abrir pauta para o ano que vem, né? Então, estamos aí na expectativa, torcendo para isso andar o quanto antes. Falta de remédios. Continuam chegando reclamação que várias pessoas vão até a saúde mental, vão aos CAPs, estão indo aqui no posto do Lava Pés e não estão conseguindo medicamentos básicos, Basílio. Exato. Infelizmente é um problema que assim, diariamente tem gente questionando, falando sobre isso. Muitas pessoas estão se valendo de alguns medicamentos que conseguem pegar na farmácia popular, porque os postos não estão atendendo mais, enfim, não estão dando essa vazão. E é um desrespeito, né? É um desrespeito, uma falta de planejamento que não se justifica. A saúde em Bragança tem sido deixada cada vez mais de lado. O cidadão que precisa, seja na questão de medicamento no posto, seja de exame, de consulta, está passando sufoco. Basílio, você que mora ali na praça, vê aquela árvore lá, vai ficar daquele jeito? Ou vão retirar ela inteira? Então,
Então, entendi que iam tirar a árvore até para plantar uma outra árvore, enfim, compatível com o espaço e tal. Falaram que iam fazer um balanço, mas eu não sei, será que a ideia deles é deixar aqueles dois negócios no balanço no meio? Então, eu tô te perguntando porque não você sei, tá também sempre ali. Não tem uma informação, o próprio pessoal da praça também não tem informação. Tem um mistério na praça. Mas tem o quê? Tem um mistério. Qual é? Tiraram a placa da cruz. Ah, A igreja fez no centenário, colocou uma cruz, né? Aí tiraram a placa. será que vão mudar os dizeres? Disseram que porque tinha o nome de um ex-prefeito que ajudou. Tem um mistério, não sei. Estou tentando levantar informação sobre isso, se eu conseguir. Porque o pessoal falou, pô, até sem brincar, na placa parece que uma homenagem ao Gonza, que ajudou na recuperação dessa cruz e tal. Fato. E fez um trabalho bacana, enfim, era vice-prefeito, né? Mas parece, o comentário que está ali é que tiraram o nome do Gonza na placa, enfim, não sei. Estou querendo levantar essa informação, tô levantando. Ó, se alguém de vocês tiver alguma alguém dica, souber falar pra avisa gente aí. pra gente. Ô, Basílio, mas eu achei assim, tudo bem, a prefeitura justificou certinho que a árvore realmente precisava ser retirada. Mas a operação para retirar aquela... Quase destruíram a praça, rapaz. Foi. Quebraram um banco, Eu quebraram vi da janela lixeira. de casa, né? Então, tipo, botaram o caminhão, enfim, bota em cima da praça, quebra o muro, quebra o banco, quebra o poste de luz também foi acertado. E olha que puseram um muque enorme lá, hein? Não, sim, e assim, é um trabalho, não é fácil, é evidente, mas podia ter planejado isso um pouco melhor. E outra coisa, quando for fazer esse tipo de coisa, divulgar antes para a população. É uma coisa que não... Mas, uma árvore desse tamanho, eu acredito que deva ter alguma empresa, algum pessoal especializado que faz esse tipo de corte de árvore grande assim, porque fica evidente que os funcionários da garagem, por mais experiência que tenham, para lidar com o negócio daquilo ali, porque, veja, não dá para entender que eles, com todo aquele equipamento, foram cortar a árvore, retirar cada parte dela, que é uma árvore enorme, não é? Centenária aquela árvore, não é? Sim. E daí a pouco derruba, caiu em cima do banco, porque assim, aquele banco ali que tem na praça, ele é desmontável, né? Ele tem lá... Era, desrosquear embaixo e tirar, né? Tirar. Então, se no entorno dele havia perigo de cair alguma coisa, podia tirar, mas não, quebrou tudo. E assim, não entendi também o critério, porque muitos lugares que fazem isso, eles, antes de cortar o galho, ao invés do galho cair da altura que estava, que é praticamente a altura da igreja... eles amarram esse galho, e esse galho, enfim, ele não cai direto ao chão, né? Ele vem sendo içado, ele vai né? sendo içado depois de cortado, né? Mas não fizeram assim lá. E é algo que precisa ter atenção, porque, infelizmente, a gente sabe, Bragança tem muitas dessas árvores antigas que, eventualmente, vão precisar de algum tipo de manutenção nesse sentido. Então, é algo que a prefeitura precisa começar a se preocupar. Enfim, abrir um chamamento aí para credenciar empresas especializadas nesse tipo de serviço, para fazer isso com o menos dano possível, né? E, de fato, quando for necessário. Essa árvore eu entendo que eu já tinha visto numa chuva de uma semana antes que tinha caído um galho, até comentei lá em casa, eu falei, essa árvore aí eu acho que vão ter que tirar, porque senão vai ficar perigoso. Mas, enfim, fazer isso de uma forma mais tranquila. Pois é. Uma participação que você fez aqui na rádio, você falava sobre uma possível dificuldade da volta de remarcar a castração de animais, aquele trabalho que era feito lá pelo meio ambiente. Isso normalizou? Você recebeu alguma reclamação mais dessa linha de fazer as cirurgias em gatos e cachorros? Então, Cláudio, na verdade a gente ainda não teve notícia disso, não sei, também não fui mais procurado a respeito disso. Não houve reclamação mais? Não teve mais, mas também não sei se a pessoal meio que já se conformou e estão correndo, porque eu estou vendo muita protetora passando apuro e tendo que fazer o que pode e o que não pode, bazar, rifa, para tentar se virar, acolher animais na rua, castrar esses animais. Estou vendo muita gente fazendo isso. O último foi 8 e 9 de outubro. Então... teve aqui. Castramóvel acontece nos dias 8 e 9 de outubro em Bragança, porque eu lembro que você tinha comentado isso aqui, eu fiquei na dúvida. O deputado Rafa Zimbaldi, inclusive, está tentando também viabilizar uma vinda para cá, ele conseguiu para Socorro recentemente, a gente está tentando trazer para fazer também esse tipo de castração. Fizeram lá no Rubens Bataza, teve aquelas inscrições que são feitas online, e é um trabalho que a Prefeitura de Bragança Paulista implantou e vinha fazendo assim com uma forma bem bacana, com a aceitação grande da população. Havia parado, quando foi agora em outubro,
faz um mês, que teve, então se fez em outubro. Então, acho que está retomando, enfim, que bom, né? Porque, de fato, o controle da população de animais é algo imprescindível para a gente não voltar aquelas cenas de animais, enfim, na rua. Abandonados, A gente sabe que gato, principalmente, tem um ciclo muito rápido, né? Então, se você não fizer uma ação efetiva e constante disso, esse problema cresce. Basílio, muito obrigado pela presença. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até mais.